Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre o documentário original Netflix chamado Isabela, o caso Nardoni. Esse documentário aborda esse true crime, esse crime que aconteceu aqui no Brasil em 2008 e que teve uma comoção pública absurda. O filme ele tem muitos pontos interessantes sobre a investigação. Ele basicamente passa por todos os detalhes, tem muita coisa que a gente pode discutir dentro desse documentário. E antes de partir dessa discussão, eu gostaria de te convidar para chegar mais, para curtir esse vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. É um conteúdo independente que eu já faço há um tempo e com a sua ajuda vamos continuar crescendo a cada dia mais. Bem, falando sobre o documentário, tem muitos aspectos bem interessantes e discutíveis sobre esse filme e que traz à tona diversos elementos dentro e fora do documentário. Primeiro, é muito comum a gente ver true crimes, a gente assistir documentários sobre crimes, e uma das questões discutíveis é se de fato é interessante revisitar esse pesadelo, principalmente quando acontece dentro do próprio país. É muito discutido isso, principalmente com o retorno do Linha Direta com o Pedro Bial. A questão dele revisitar ali o pesadelo, sendo que é ruim para a família ter que presenciar de novo os comentários sobre o incidente, sobre a fatalidade, a perda da vítima. Por um lado, é muito importante para as pessoas para poder acompanhar e saber retornar esse caso para relembrar, trazer de novo a memória da pessoa e também para aprendizagens futuras. Por outro lado, para a família é uma tragédia, é uma fatalidade e é horroroso ter que revisitar, ver as outras pessoas comentando sobre isso de novo. Então, um dos primeiros pontos bem discutíveis é justamente sobre trazer de novo esse true crime, trazer de novo essa fatalidade. Que é um ponto interessante e acho que vai de caso para caso. Tem acho que do Linha Direta, eu acho que foi na Fatalidade de Santo André, que eu acho que a família não gostou dessa revisitação. Já no caso da Isabela, a mãe dela, ela gostou de fazer o documentário, de que fizesse o documentário por trazer de novo a memória da filha, mas ela estava um pouco receosa, pois ela teve filhos, então ela não queria expor os filhos. Então são pontos discutíveis. E esse é o primeiro ponto entre outros diversos que o filme acaba trazendo, principalmente para os dias atuais e para a nossa mentalidade. O filme ele condensa diversas etapas de todo esse processo do incidente da Isabela ter caído da sacada do prédio, as investigações e até mesmo a própria condenação. Ele passa basicamente por todos esses elementos e um dos mais discutir e os elementos eles acabam sendo guiados pelos entrevistados, pelo juiz, pelos advogados, pelos peritos, investigadores, promotores, pela família, pela mãe, pela avó. Todo mundo, todo mundo que participa desse documentário dá o seu ponto de vista sobre aquele caso e também a sua opinião sobre diversos pontos e que aí um dos primeiros elementos importantes é que o Brasil não estava preparado para tudo isso e que a imprensa foi um grande responsável, como eu vi junto com a minha professora, eu acho que de geografia, que a imprensa ela é o quarto poder. Tem, eu acho que livros também falando sobre isso, que a imprensa é o quarto poder e que a imprensa acabou espetacularizando bastante esse caso a ponto dessa comoção pública e também de pessoas já terem todo um pré-julgamento sem de fato seguir as investigações, sem a própria a investigação da polícia ser divulgada e também antes mesmo da própria sentença, ah, do próprio resultado
do juiz. Algo que o documentário ele traz, mas também isso é bem discutido, ele mostra diversos pontos de vistas, então ele não chega a ser certeiro sobre a culpabilidade ou a inocência, mas óbvio, já saiu a sentença, inclusive a madrasta Jatobá ela já está solta há 2 meses, mas uma das coisas bem pertinentes são bem pertinentes para a aprendizagem nossa, é a forma como houve muita manipulação, a forma como houve muito foi deixado muitas coisas em aberto e que como isso pode prejudicar em futuros casos, em outros casos, em situações menores, como por exemplo a influência da imprensa em dar essa opinião pública e fazer todo mundo se revoltar e influenciar as investigações, a polícia por manipular certos elementos, como um rapaz, um senhor, ele acabou sendo levado para depor e forçado a mudar o seu depoimento, forçado a dar uma declaração, sendo que é algo que foi a polícia que acabou errando e que não colocou no relatório. A forma como também a perícia acabou analisando todo o caso, fazendo toda a reconstituição, mas seguindo uma linha narrativa orquestrada por eles, excluindo outros tipos de elementos, ou seja, eles buscaram trazer toda uma reconstituição, sendo minuciosos nisso, mas seguindo a sua linha narrativa, não explicando outros elementos que poderiam trazer inocência do casal. Não, mas isso mostra o próprio interesse deles em fazer justiça ao invés de fazer a prova do que de fato aconteceu. Algo que é muito importante para quando a gente não entende muito de todo esse processo de julgamento, de pegar as provas, isso é muito importante e a gente que não entende muito bem disso pode achar que é algo desnecessário, mas quem de fato tá dentro, quem de fato é, participa desse processo de investigação e também de análise dos resultados, é importante fazer toda a reconstituição correta sem ter a sua influência sobre o que você acha ou o que aconteceu ou não. E uma das coisas que é muito importante, pois dá brecha para as interpretações equívocas e até mesmo certos vícios, como eu posso citar que o documentário diz que não se sabe quem estrangulou a Isabela, não dá para ter certeza quem estrangulou, pois é, na reconstituição, eles acabaram seguindo a linha da madrasta, a pessoa má, que acabou, por qualquer ciúmes ou sei lá o que, acabou sufocando, acabou batendo na criança, acabou estrangulando a jovem Isabela e que de fato isso não aconteceu. Não há, o sangue encontrado no carro não é da Isabela, é do bebê deles. E que também ah, as marcas, né, do próprio estrangulamento não dá para ter certeza de quem foi, se foi a Jatobá ou se foi o Nardoni, algo que na reconstituição isso precisava ser mais nítido, precisava ser bem mais claro. Poderia trazer a inocência dos dois? Talvez não, mas com trazer um pouco mais de certeza, mais precisão, talvez isso seria bom, ao invés de poder produzir provas com a seu bem entender. Algo que no poder jurídico isso é muito importante, trazer o que de fato aconteceu e não produzir provas a seu bem entender. Da, me- é, da mesma forma como um dos outros pontos que eu acho bem interessantes e que o documentário ele não segue, pois a linha narrativa do documentário é conforme os próprios
as pessoas que estiveram em volta dessa investigação, os peritos policiais, delegados, delegadas, a família, mas eles levantam alguns elementos que me chamaram a atenção, como, por exemplo, uma relação de poder que havia entre o Nardone e a Jatobá, que basicamente a Jatobá poderia na época, está com uma depressão pós-parto, depois de 11 meses que ela teve o seu filho, seu segundo filho, e ela teve essa depressão pós-parto, a casa estava completamente bagunçada, não devido a uma invasão, mas devido à situação da própria Jatobá, e a gente poderia, a gente observando um pouco, fazendo uma lupa, a lupa sobre essa relação, teria um pouco dessa relação de poder da Jatobá para o Nardone. Da mesma forma, poderia perceber que o Nardone ele não poderia ser ser um bom pai, ser uma boa pessoa, provavelmente uma certa infantilidade, ou ele ser uma pessoa que se dependa bastante do seu pai, pois eles são de classe média, tem uma quantidade de dinheiro, o pai, de certa forma, ele tem dinheiro, ele tem uma certa influência, então, basicamente, há uma certa relação de poder do Nardone com o seu pai e também da Jatobá com o seu esposo, e que isso poderia também trazer uns certos elementos, coisa que o documentário não faz, mas se a gente parar e observar um pouco sobre essa relação de poder, a gente pode também tentar chegar a alguns caminhos que aí a área da psicologia, da psicanálise poderia trazer um pouco mais sobre esses desdobramentos e o motivo desse de fato ter causado a morte da Isabela, né? Se de fato apenas um dos dois machucou a Isabela e machucou ao ponto de deixar uma grande ferida, e para tentar encobrir esse incidente acabou trazendo essa fatalidade. Então, justamente para tentar encontrar o que havia na mente dos dois, e principalmente a coisa que o documentário ele não fez e que me chamou muito a atenção é que depois de tudo isso os dois eles não assumiram o crime. É quase certeza de que de fato, né, não dá para bater o martelo devido às provas que foram levantadas, que foram comprovadas, não há completa certeza, vamos colocar uns 99%, 98% que são eles os responsáveis, mas tem esse 1%, 2% que poderia provar, poderia trazer todos os detalhes desse incidente e que não foi comprovado, que não foi retomado, que não foi firmado, certo? E que também deixa muita brecha, esse percentual pequeno deixa muita brecha. E como os dois eles não assumiram o crime, essa relação de poder pode também se desdobrar para uma submissão da própria Jatobá com o Nardone, do medo dela, o documentário ele chega a falar isso, do medo dela de se entregar e depois ser abandonada, pois ela teme o Nardone, o seu esposo, e também teme o pai dele, o seu sogro, que os dois eles estão juntos até então poderia também talvez trazer um pouco dessa submissão. Outra questão que me chama a atenção é que os investigadores, os peritos, eles dizem que os dois eles não são psicopatas, houve apenas algo ali entre os dois que fizeram isso, mas e que minha mente chega a pensar, tá, eles cometeram, Isabela tá morta, a filha do Nardone está morta, 98% a possibilidade deles terem sido os responsáveis por tudo isso, mas não há nenhum remorso, os dois eles não se arrependeram, os dois não têm nenhum remorso, nenhuma, nenhum, nem,
não tem o peso da consciência desses seus atos, desse ato dos dois? E será que tem, e mesmo que tenha, será que a pressão da família é maior, mais forte do que de ter perdido a própria Isabela, essa relação de poder que poderia ter, estar presente dentro dessa família, da Jatobá, uma criança morreu, será que ela não tem, será que o medo da própria família seja maior do que confessar o crime, do que dizer o que de fato aconteceu? Então são desdobramentos que são coisas que me chamam a atenção, que o documentário chega a um certo start, mas ele não vai para esse caminho, pois a narrativa é bem diferente. Então, essa questão de relação de poder dentro dessa casa, essa depressão pós-parto, essa submissão, eles falam que na entrevista do Fantástico, o Nardoni, ele usa palavras, somos uma família, somos unidos, a Jatobá também, e que a Jatobá interrompe o Nardoni em diversos momentos, que aí no caso, por mais que ela fale bastante, interrompa o Nardoni, significa que ela tem medo, que basicamente eles chegam a falar que ela tem medo e que ela tem todo esse receio, né, e que é basicamente ela está se submetendo a livrar os dois de tudo isso. Então todas as falas dela é como uma fala de alguém submissa a ele, alguém que está tentando tirar os dois de toda essa situação. Não que ela esteja orquestrando tudo isso, não que ela seja responsável por tudo isso, mas que ela esteja abaixo dessa relação de poder e que ela esteja tentando livrar os dois de tudo isso. Então são questões que vão levando e que vão encaminhando e que me chamam a atenção e que, claro, na área da psicologia, psicanálise, conseguiria dar um pouco à luz para tentar encontrar esses pontos de dessa relação de poder e também do trauma. Não houve nenhum trauma, uma pessoa morreu, uma criança morreu, não houve trauma. São ou não são psicopatas? É, o que há na mente dos dois? Porque o caso já aconteceu, infelizmente ela morreu em 2008, já faz muito tempo, mas o que de fato acontecia com eles lá? De fato ela tinha depressão pós-parto, ela não estava bem, e devido a não estar bem, houve um surto e acabou gerando essa tragédia, e ainda não houve o peso de tudo isso. Enfim, são coisas que não vai ter resposta, não vamos ter resposta, infelizmente, mas eu fiquei curioso, pois será que pode acontecer com qualquer um? Será que pode acontecer com qualquer pessoa, com a gente, as pessoas em nossa volta, vizinhos? Então são coisas que seriam interessantes analisar para trazer para um aprendizado. Mas é óbvio, o documentário ele não vai para esse caminho. O documentário tem como objetivo trazer à luz diversos elementos por meio dos entrevistados, diversos problemas com o próprio juiz em trazer da declaração pública, dos próprios jurados que já tinham influência, pois o caso só foi julgado em 2010, 2 anos depois que aconteceu o caso, então todo mundo sabia sobre isso, ou seja, havia já, de certa forma, um vício dentro do júri, era muito mais propenso para acusar o Nardoni e a Jatobá por esse crime, e enfim, então basicamente esse documentário tem como objetivo condensar todo o assunto e mostrar os diversos problemas da polícia, das investigações, da comprovação sobre o próprio caso, né, do próprio casal, ou talvez menos do casal e mais dos profissionais em volta, né, imprensa, polícia, juiz, né, do que tudo. Bom, eu acho que eu consegui falar um pouquinho sobre o que eu achei desse documentário e do que ele acabou trazendo para mim.
Deixa aí nos comentários o que você achou interessante presente nesse documentário. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima, pessoal. Tchau.